Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Começando mais uma semana aqui. Estamos aqui para um papo rápido sobre a nossa relação com as nossas crianças, sobre o nosso papel na vida delas sendo o adulto dessa relação, né? E hoje a gente veio falar sobre negociar com as crianças. Será que eu tô sendo permissivo? Né? Para quem não me conhece, eu sou Marcela Sayuri. Sou educadora parental, mãe da Sara, de 7 anos, pós-graduanda em neuropsicologia. E tô aqui toda segunda-feira, às 9h15, pra gente bater um papo aí sobre o nosso maternar, sobre a nossa relação com as crianças, tá? Tanto aqui no Insta, quanto aqui no YouTube, tá? Vocês vão ver que eu fico olhando pra lá e pra cá, porque eu tô nos dois canais. Porque se você não é inscrito, se você não me segue, bora lá pra acompanhar sempre que tiver de novidade por aqui, tá bom? E vamos começar o nosso papo dessa semana, que é sobre negociar, né? Negociar com as nossas crianças. Tem muita gente que fala que a gente não deve negociar, que a gente tem que simplesmente mandar e a criança tem que obedecer, e é isso, que senão a gente vai estar sendo permissivo. Na educação tradicional, ela colocou isso na nossa cabeça, né? De que a criança ela tem maldade, de que ela tem ali uma malícia, de que ela tá querendo se aproveitar da gente, né? Então, e é muito pelo contrário, né? A criança, ela só a gente entende que é uma maldade, a gente entende que ela tá querendo fazer um joguinho justamente por conta dessa nossa criação, né? Acredito que a maioria que tá aqui hoje, que é pai e mãe, foi criado por uma educação mais tradicional, né? Onde tudo era muito imposto pra gente, a gente não tinha voz, a gente não tinha não tinha escolha, aquela criança, né? Criança não tem que querer, né? E então a gente foi criado dessa forma e isso tá dentro da gente, né? Então a gente acha que a criança tá sendo maldosa, a criança tá querendo manipular, e não, ela tá sendo apenas se comunicando, né? Às vezes quando ela age de uma certa forma, é a forma imatura dela de se comunicar, é a forma imatura dela de se posicionar, de, né, falar o que ela quer, né? Então, eu vim trazer hoje justamente o contrário, né? Mostrar os benefícios que é a gente negociar com a nossa criança, né? Os benefícios que é quando a gente escuta, né? O que a nossa criança tem a dizer. A forma, né, da criança aprender a se relacionar com o mundo é através da gente, né? Então, nós somos as primeiras referências de relação com a nossa criança, né? Com os pais, com os cuidadores principais. Então, é a forma como a gente se relaciona com ela que ela tá construindo o repertório para ela lidar aí com o mundo, né? E acho que a gente, como pais, né, como mães, a gente quer que ela aprenda a se relacionar de forma assertiva. A gente não quer que ela bate a cabeça pra tudo, né? Que ela aprenda a se posicionar, a falar não, né? Não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade com não, né? De não, não quero, não, não vou, não, não, não. Justamente por conta dessa forma, né? De criação, criança não tem que querer, tem que ser boazinha, tem que fazer para agradar o adulto, né? E quanto isso é danoso pra gente, quantos anos eu tô aí querendo me desconstruir, né? Desse querer agradar, desse querer fazer apenas, né, a vontade do outro. O quão difícil é a gente se posicionar, né? E a gente pode fazer diferente se a gente começar lá de trás, né? Em vez de esperar a criança ficar adulta, para aprender a lidar com isso, a gente pode ir construindo lá atrás, para quando ela chegar, né, na adolescência, na fase adulta, ela saber de se posicionar, ela saber se colocar, né, de forma assertiva, né? Então, imagina a importância que é a gente ouvir, a gente ouvir a criança e ela chegar na adolescência e ela aprender a se posicionar, ela aprender a falar não, ela aprender a falar eu não vou, ela aprender a falar não quero, né? Isso a gente tá falando da adolescência, mas isso a gente vai levar pro resto da vida, né? Mesmo na fase adulta. Mas a adolescência a gente entende que também é uma fase delicada, né? Que a criança é muito levada, né? Pelos outros, e a importância que é dela saber que a opinião dela importa, saber que ela também é importante, a vontade dela, a opinião dela também é importante para aprender a se colocar, a se posicionar, né? Então, é dentro de casa, é em casa que a gente vai mostrar para ela que, sim, a sua opinião é importante. Você também tem as suas vontades e peraí que eu vou te ouvir agora. Isso é legal porque quando ela aprende que
né? As vontades são importantes, as opiniões são importantes, até para gerar empatia, né? Quando ela crescer, a gente tá falando de uma criança muito pequenininha que ainda não tem maturidade nem para entender ela mesma, ainda mais para entender o outro, mas ela vai aprendendo que a opinião do outro também é importante, né? Então, quando ela crescer, ela vai ter mais empatia pelo outro, pela opinião do outro, ela vai ter relações e comunicações mais assertivas, porque ela vai saber tanto se colocar quanto ouvir o outro. E peraí, vamos aí, a gente vai ter que entrar no consenso, né? A gente vai ter que entrar aqui num acordo. Às vezes um cede, às vezes, né, o outro cede. Imagina a gente estar numa relação onde a nossa opinião nunca é escutada, né? Onde a nossa vontade nunca né, é ouvida, seja num casamento, seja numa amizade. E né, o quanto isso é danoso, é triste, né? E o quanto de vontade a gente vai ter de se manter numa relação dessa forma, né? O quanto eu vou querer, até pensando, né, na nossa relação com o nosso filho, com a nossa criança. Será que o que eu tô construindo hoje com o meu filho, ele vai querer estar comigo lá pra frente? Naquela fase que ele não tem uma dependência total da gente. Hoje a nossa criança não tem pra onde fugir. E quando ela crescer, o que eu tô construindo hoje? Pra lá na frente, que tipo de relação que eu tô construindo hoje? Pra lá na frente meu filho querer estar do meu lado também. Né? Ele vai criar as asinhas dele, mas dele voltar. Né? Pra saber que aqui também ele tem um lugar seguro, um lugar de acolhimento, né? Um lugar de escuta. Então, isso também vale para essa questão, né? De mostrar que aqui, comigo, suas opiniões são válidas, são ouvidas, e, enfim. E tem muita gente que acha também que quando a gente fica negociando muito com a criança, né? Eu vou ficar negociando com a criança, e aí quando ela ouvir um não, ela vai dar um show, vai ser o auê, né? Porque ela não sabe se frustrar, ela não... E muito pelo contrário, isso eu falo até por experiência própria, assim, né? Aqui em casa, assim, eu vejo o quanto ouvir a criança torna ela muito mais compreensiva. Então, quando a gente tem o hábito de ouvir, de escutar à vontade, de validar as vontades, de, quando possível, atender às vontades, né? A gente não tá falando de fazer sempre, até porque tem decisões que são os adultos que precisam tomar. Né? Nós somos os adultos da relação, o cérebro maduro, né? A gente precisa pensar questão de segurança. A criança às vezes não tem noção dos perigos, ela não tem noção, né, das consequências ainda, né, dos atos dela. Então, a gente vai, né, até decisões maiores, né? Vai mudar de casa, né? Porque a gente mudou de cidade. Não foi a criança, né, que decidiu, ela foi comunicada e ela foi acolhida, né, nas dores dela ali, mas assim, a decisão foi nossa, foi dos adultos, né, mas tem muitas possibilidades no dia a dia que a gente pode ouvir a criança, tem muitas pequenas decisões, a gente não vai dar decisão grande para a criança tomar, a gente não aprende a tomar grandes decisões de uma hora para outra, são nas pequenas decisões a criança vai construindo o repertório, né, ela vai entendendo as consequências, ela vai criando consciência das escolhas dela ali no pequenininho, né? Seja no, né, sei lá, o que você quer comer hoje? Né? Se isso for uma opção também, tá, gente? Não estamos falando de, eu vou fazer sempre o que a criança quer e vou, né, me sofrer, vou, né, dar o sangue aqui porque ela quer comer tal coisa e hoje não é possível. Não, mas se tem a opção, no café da manhã, vamos supor. Você quer comer uma banana ou você quer comer uma maçã? São pequenas decisões. A gente vai negociando. Em vez da gente pegar simplesmente dar a banana e tacar na criança, não, a gente vai ouvir, você quer esse? Você quer esse? Né? E sempre dar opções, né, pra criança. Se a gente abre muito o leque, a criança fica perdida, né? Depende muito da faixa etária ali, da que a gente tá falando da criança, a gente vai dando poucas escolhas, 2, 3 escolhas. Às vezes, quando ela vai crescendo, ela vai surgindo com a quarta, com a quinta opção, e a gente ouvir, né? Deixa eu ver, deixa eu analisar aqui o que você tá me falando, o que você tá me trazendo, será que é possível? Né? Será que tem como? E a gente, né, ouvir, a gente validar aquilo que a criança quer, porque isso vai fazer muita diferença. Deixa eu voltar aqui que eu tinha me perdido aqui na questão de falar que a criança, às vezes, ela se frustra, né? E muita gente fala, né? Mas a criança vai dar um show, a criança vai, enfim, não vai querer. E eu tava falando de como a criança ela vai ficando mais
compreensiva. Quando a gente escuta a criança, quando ela entende que ela é ouvida, quando ela entende que ela é validada, quando ela entende que a opinião dela importa, ela vai entendendo a gentileza, né? Da gentileza dos pais e do mundo, né? Das pessoas, de não, pera, não. Se ela se ela tá falando não hoje, é porque não dá, né? Até às vezes quando a minha filha pede alguma coisa e eu falo não, e ela com aquela carinha assim, né? De tipo, ai, não. Aí eu sempre trago pra ela, por que não? Se fosse negociável, o que a minha mãe faria? Aí ela sempre fala, né? Negociaria. Sim, a mamãe negociaria. Porque tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não são negociáveis. E tem coisas que são negociáveis, mas neste momento, né? Nesta situação, não pode ser negociada. Porque tem outros fatores que a criança, às vezes, não tem maturidade para entender. Né? Não tem consciência, não tem... não tem maturidade. Ela não consegue lidar, não consegue olhar ali, né? De forma mais abrangente para tomar uma decisão. Então, tem coisas que a gente vai falar, não. E quando isso acontecer, se a criança já tem o hábito de ser ouvida, ela tende a ter ser mais compreensível, ela tende a entender melhor. De falar, não, tá bom, dessa vez eu não pude escolher, mas eu sei que quando eu puder ser, né, quando puder ser do meu jeito, quando eu puder negociar, minha mãe vai negociar, meu pai vai negociar. Porque eles fazem isso é padrão. Esse é o costume, né? Eu não tô falando que, gente, é uma pílula mágica, é um pó de pirlim-pim-pim, que... Ah, não. Agora a criança vai super entender quando ouvir um não. Ela vai super entender quando ela for frustrada de alguma forma, né? E não é bem assim, né? Óbvio que é uma construção. E não estamos falando de, eu negociei 5 vezes com a minha criança e no outro ela deu um show. A gente tá falando de uma construção e é a longo prazo, né? Ela tem que entender que aquele é o padrão. Esse é o padrão da relação. O padrão da relação é eu ser escutada. O padrão da relação é eu ter a minha vontade, a minha opinião validada também. E, quando possível, atendida, né? Então, a gente vai criando, vai construindo isso. E ela tende a ser mais compreensiva, né? Isso vai depender também da forma como ela vai lidar, às vezes do quanto ela quer, né? Do quanto ela deseja, o quanto isso é importante para ela. Porque às vezes é uma coisa que a criança quer muito, né? Então é óbvio que vai ser mais difícil para ela lidar com aquela frustração. E outra também vai depender da situação, às vezes do momento que a criança está vivendo, do ambiente que tá, de como estão as coisas, de como ela tá emocionalmente, também vai influenciar, né? Então não é assim, nossa, agora a minha criança ficou assim, né? Jogou o pozinho aí do Brilho Pimpim, a criança ficou maravilhosa e vai lidar com a frustração de forma plena, que nem a gente, né, adulto, sabe lidar muitas vezes. Então, não vamos esperar aí que seja um passo de mágica, mas é uma construção, né? O educar, ele é uma construção e ele não é uma constante, né? Eu falo que não tem ferramenta perfeita que funciona em todos os momentos, com todas as crianças, né? Não existe isso. Mas a gente construir uma relação onde a criança é escutada, onde a criança é validada, onde a criança também é levada em consideração, vai fazer a nossa criança não só aprender a se posicionar no futuro, como ela vai se sentir importante hoje e vai nos ajudar hoje com a nossa criança, nos desafios que a gente tem hoje com a nossa criança, tá? Óbvio que isso é muito legal, é muito, muito bom, facilita a nossa vida, né, nosso maternário, mas eu levo muito mais em consideração o que ela vai levar pro futuro, né, o que ela vai aprender pro futuro, de que a opinião dela é importante, de que não, eu não vou aceitar qualquer coisa, eu não vou aceitar, não vou ser levada, né, vou abaixar a cabeça pra tudo, porque eu sou importante, eu tenho valor, as minhas opiniões também são importantes, né? Então acho que isso é o que a gente tem que mais pensar, quando em vez da gente querer ficar mandando na criança, não, eu quero que minha criança entenda o quanto ela é valorosa, né? Eu espero que isso seja a vontade e eu imagino que isso é o que todos os pais querem, né? A gente quer que eles entendam isso. Então, vamos escutar, vamos negociar muito com a nossa criança, certo? Era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Não esquece, gente, de compartilhar, eu sempre esqueço de falar isso, né? Compartilha com aquela mãe que vocês acham que vai ser importante ouvir isso. Não só isso que eu trouxe hoje na live, mas tem várias coisas aí salvas aí
tanto no Insta quanto no YouTube. Se você tem alguma mãe aí que precisa de um apoio, né, de uma ajuda aí no maternar, que não é uma caminhada fácil, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir, gente, comenta, me ajuda aí, tá bom? Porque eu posso trazer sempre conteúdo interessante e que vai fazer diferença na vida de vocês, tá bom? Uma boa semana de muita conexão, de muita escuta com as nossas crianças, de muita negociação aí pra gerar uma relação super saudável e gostosa com a nossa criança, tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigada!